não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quando nós perguntamos como é que a verdade chega a nós não estamos pedindo uma definição da verdade, nós estamos apelando à experiência que nós temos de nos defrontar com algumas coisas que nós chamamos de verdade, algumas experiências que estão para nós associadas a um valor chamado verdade. Então, evidentemente, a forma mais elementar que nós, da experiência mais elementar que nós temos da verdade, é a experiência da percepção. Quer dizer, aquilo que eu vejo, que eu sinto, se impõe para mim como uma verdade e não como uma hipótese pensada. Não é isso? Quando eu sinto uma dor, por exemplo, eu sei que essa dor está verdadeiramente presente e eu não preciso de outra prova disso, senão ela mesma. A própria ideia de prova já é um pouco incompatível com a ideia de verdade. Se uma coisa se apresenta como verdade, e é exatamente isso que eu estou perguntando, quer dizer, qual é a experiência que nós temos da presença de uma verdade. Então, evidentemente, a forma mais elementar dessa presença é aquela que nós temos na percepção sensível. Tá certo? Porém, a percepção sensível ela só nos mostra a verdade sobre algum detalhe imediato que frequentemente pode ser irrelevante e, ademais, é um tipo de verdade que vem desacompanhado de qualquer informação sobre o seu sentido. Por exemplo, se eu sinto uma dor, eu não sei por que eu sinto a dor. A dor por si mesma não me informa a sua natureza e a sua causa. Tá certo? Também não me informa se ela vai continuar ou se ela vai cessar imediatamente. Então isso quer dizer que a percepção ela sempre ela nos dá alguma verdade, mas uma verdade instantânea e muito limitada. Uma segunda forma pela qual a verdade se apresenta é a nossa memória. Ou seja, nós nos lembramos de certas coisas, de que certas coisas aconteceram, e, portanto, nós somos capazes de distinguir se estamos dizendo a verdade ou se estamos mentindo, justamente porque, em parte, nos sentimos detentores de de alguma verdade. Mas note bem, o conteúdo dessa verdade ele já não está presente, ele está apenas referido na memória. Quer dizer, eu me lembro que as coisas se passaram assim ou assado, mas esta forma de apresentação da verdade já é uma forma indireta e como que diluída. Tá certo? Sem contar, vamos dizer, que a memória pode ter uma falibilidade muito maior do que a percepção. Então, quando eu digo que eu me recordo de alguma coisa e que no conteúdo do que eu me recordo existe veracidade, tá certo? Eu estou sendo testemunha perante mim mesmo de algo que não está mais presente. Tá certo? Então, nós dizemos, essa já é uma forma atenuada da veracidade em relação àquele caráter imediato e, vamos dizer, imediatamente convincente da percepção. Inclusive, nós podemos nos recordar das coisas com alguma insegurança ou com alguma nebulosidade, mas algum conteúdo de verdade existe ali, tá certo? E, em terceiro lugar, existe a verdade teorética. Quando, por exemplo, nós enunciamos
uma lei de física ou alguma verdade filosófica geral que nos pareça verdadeira. Então, se dizemos, por exemplo, que, sei lá, a matéria atrai a matéria na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias, acreditamos que estamos dizendo uma verdade e que essa verdade pode até ser provada experimentalmente. Se enunciamos o resultado de uma investigação estatística ou coisa do gênero, também acreditamos que isto traz para nós alguma verdade, mas prestem bem atenção. A verdade teorética, ela é sempre apenas um recorte muito tênue operado sobre a massa dos acontecimentos. Então, um enunciado geral de tipo teorético, ele contém um valor de verdade, mas não sobre a realidade propriamente dita, e sim sobre um certo recorte que nós fizemos nela para encará-la sob certos aspectos. Então, é como se dissesse uma verdade muito indireta e muito remota em relação, vamos dizer, à realidade da qual ela é verdade. Então, lamentavelmente, nós só temos esses 3 modos de acesso à verdade. Tá certo? E os 3, vamos dizer, eles são bastante limitados. E o primeiro é o que depende menos da nossa interferência, porque os dados de percepção nos vêm de fora, então o elemento de elaboração e de seleção que nós fazemos ali é bastante limitado, tá certo? Mas os outros 2 são praticamente criações nossas. Quer dizer, o que está na nossa memória, vamos dizer, não está passivamente na nossa memória, existe uma ação de recordar. Então, na ação de recordar, eu estou produzindo, né, imagens, evocações, sons, etc., que me parecem refletir algo que se passou. Mas, de qualquer modo, é algo que eu estou inventando agora. E, quando eu enuncio uma verdade teorética, mais ainda, há toda uma construção mental que eu tive que fazer para chegar àquele resumo esquemático que, dentro das condições, vamos dizer, bastante limitativas da ciência ou do conhecimento em questão, refletem o que me parece ser uma estrutura permanente, uma estrutura significativa de uma certa área da realidade. E isso é tudo. Então, isso quer dizer, é claro que nós podemos conhecer algo da verdade, tá certo? Mas, em todos esses casos, existe uma limitação monstruosa. Mesmo quando o conteúdo do que você está dizendo é estritamente verdadeiro, ainda assim, nós sempre temos a impressão de que o conteúdo daquilo que nos parece verdadeiro está separado da realidade. A sensação de que aquilo existe somente para nós. Tá certo? No caso da percepção, nós temos essa impressão por quê? Porque o que tem a impressão é o nosso corpo. Ou seja, o fato de que eu estou sentindo alguma coisa não quer dizer que ninguém mais em volta está sentindo. Então, eu dependo desse instrumento chamado meu corpo para eu ter acesso àquilo. Então, o que está chegando a mim não é propriamente, vamos dizer, a realidade em toda a sua riqueza, sua complexidade, mas somente aquele recorte que o meu corpo operou. E nos outros 2 casos, são recortes operados pela minha mente. Isso não quer dizer, de maneira alguma, que toda a verdade seja puramente subjetiva. Algo do acontecer efetivo, interno ou externo, se reflete na sua experiência da verdade. Porém, essa experiência é sempre acompanhada de um sentimento de limitação subjetiva, da onde emergiu desde o começo dos tempos todas as objeções cépticas ao conhecimento. Essas objeções, evidentemente, elas tomam a forma de meros argumentos, tá certo? E quando eu digo meros argumentos, eu me refiro, vamos dizer, a objeções que talvez você não saiba responder na hora, tá certo? Mas que, por si mesmos, não têm aquele peso, aquela presença que o valor verdade implica nessas 3 formas de conhecimento da verdade. Ou seja,
se eu argumento contra a percepção, argumento contra a memória, argumento contra a razão, contra o conhecimento racional teorético, esse argumento ele não tem, vamos dizer, a presença maciça que a própria verdade tem nessas três maneiras de conhecimento. Ela constitui um obstáculo que se interpõe não entre eu e a verdade, mas um obstáculo que se impõe entre o meu pensamento no momento e a experiência que eu tive da verdade. Por exemplo, eu me lembro de tais ou quais coisas assim, mas aparece o séptico e me pede para justificar aquilo, para dar um argumento que dê um fundamento lógico àquilo, e eu não disponho desse fundamento lógico. Por exemplo, digamos a verdade da sensação, né? Então eu sinto tal ou qual coisa e o séptico me argumenta que esta sensação pode ser apenas uma transformação que se passou dentro do meu corpo, que não reflete necessariamente o que está se passando em torno. Por exemplo, a sensação de frio não significa que esteja frio em volta, realmente. Então, ou seja, o séptico introduz uma cunha, tá certo, entre o meu pensar e o meu perceber a verdade. Seja o perceber pelos sentidos, seja o perceber pela memória, seja o perceber da verdade teorética. Então, estas objeções elas podem chegar a ser completamente paralisantes. E a maior parte das objeções sépticas são apenas pegadinhas, que nós, com um pouco de engenhosidade lógica, nós podemos desmontar, mas que no momento em que se apresenta pode ter um efeito efetivamente paralisante. Mas o que interessa no caso, para o que eu estou dizendo, não é o valor das objeções sépticas, mas a simples possibilidade da sua existência. Ou seja, não há nenhuma verdade que possa chegar a nós que não possa ser separada de nós pela objeção séptica. Ou seja, nenhuma forma de veracidade que chega até nós, nem a veracidade do cientismo, nem a da memória, nem a da evidência teorética, tem para nós aquele valor impositivo e inegável que a tornasse absolutamente imune a toda e qualquer objeção séptica. Por mais verdadeiro que seja aquilo que você crê, né, por mais razões que você tenha para crer naquilo, seja a razão da experiência, seja a razão da própria razão, da lógica, tá certo? Nós nunca estamos imunizados contra a objeção séptica. O que significa o seguinte, que a capacidade humana de chegar à verdade, ela está permanentemente ameaçada. Ameaçada desde fora e ameaçada desde dentro. Tá certo? Então, isso não quer dizer que as objeções sépticas em si mesmas tenham valor. Tá certo? Mas a mera possibilidade permanente da existência delas mostra a fragilidade do nosso acesso à verdade. Ora, nós podemos dizer, esta fragilidade está em nós? É uma limitação da nossa mente ou é alguma outra coisa mais séria? Vejam o caso da verdade que chega a nós pela percepção. Quer dizer, é a minha percepção que é limitada ou o próprio modo de apresentação dos objetos sensíveis a nós também é limitado? É claro que é. Eu já dei esse exemplo algumas vezes nas aulas. Por exemplo, tudo o que você vê pela sua superfície exterior apenas. Tá? Porque se você quiser ver os objetos por dentro, você terá que desmontá-los. Tá certo? E, evidentemente, desmontados e exibidos na sua estrutura interna, eles já não são o que eram antes. Por exemplo, se você pegar um relógio e você o desmontar nas suas peças para ver como ele é por dentro, ele não é mais um relógio. Ele não funciona mais como um relógio. Um ser humano, se você abrir a barriga dele, tirar os seus órgãos, etc., etc., ele já não funciona mais como ser humano. Tá certo? Ou se você pegar como, por exemplo,
Antigamente na escola, nas aulas de geometria, o professor nos fazia montar cubos e paralelepípedos e pirâmides de papelão para ilustrar então, os sólidos geométricos. Ou seja, você montava aquelas figuras no plano e depois você recortava, montava e colava as suas arestas, tá certo? Mas, para você saber, bom, de que se compõe então, por exemplo, este cubo ou este paralelepípedo ou esta pirâmide, bom, você abria de novo a figura, só que daí ela já não era mais um cubo e nem uma pirâmide, mas era apenas uma figura plana. Então, no plano eu podia ver todos os lados do cubo ao mesmo tempo, mas ele não era mais um cubo, ele era uma figura plana. Né? Do mesmo modo a pirâmide, eu desmontava, tinha lá o tetraedro, né? Eu via todos os lados dele, mas quando eu montava eu só podia ver um ou dois lados ao mesmo tempo e ficavam os outros lados escondidos. Então existe uma limitação no próprio modo de apresentação dos objetos a nós. E a esta limitação corresponde também, né, simetricamente, por assim dizer, a limitação da percepção que nós temos desses objetos. Note bem, ao usar a palavra limitação, eu não estou entendendo isso no sentido de um defeito ou de uma privação. Por exemplo, quando você leva uma martelada, a martelada só pode acertar você num pedaço do seu corpo. Não existe um martelo universal que acerte você em todas as partes ao mesmo tempo. Você não pode dizer que isso é uma limitação, um defeito do martelo. Do mesmo modo, as figuras geométricas tridimensionais, não é um defeito dela que elas não possam se apresentar a nós por todos os seus lados ao mesmo tempo. Não, isso é a própria constituição delas. Então isso quer dizer que na sua própria constituição, os objetos de percepção sensíveis se constituem de limitações e de seleções. E que, portanto, a seleção que nós operamos sobre eles, ao percebê-los, corresponde esquematicamente, vamos dizer, ao próprio modo de presença deles. Mas é justamente aí que pode se introduzir, vamos dizer, a dúvida séptica. Né? Quer dizer, há uma limitação do objeto, uma limitação do sujeito. Mas, como diz aquele ditado russo, um só idiota pode fazer mais perguntas do que 60 sábios poderiam responder. Então isso quer dizer que as dúvidas paralisantes, elas surgem, vamos dizer, da nossa imaginação, movidas pelo quê? Pelo temor de errar. Temor que pode ser autêntico, pode ser genuíno, sincero, ou pode ser fingido, tá certo, por um séptico apenas para criar dificuldade para os outros, formulando perguntas que no momento eles não podem responder ou objeções que no momento eles não podem contestar. Então, a mera possibilidade da existência da dúvida séptica mostra que existe uma espécie de uma defasagem, um hiato entre o nosso pensamento e a nossa capacidade de conhecer a verdade. Então, de cara, sabemos que pensar não é conhecer a verdade. Algumas verdades nós conhecemos através do pensamento, e outras o pensamento nos ajuda a conhecê-las, mas o pensar é independente da verdade. Esta é uma primeira constatação que nós chegamos. Nós podemos pensar indefinidamente contra a verdade. Né? Vamos dizer que nada nos obriga a reconhecer a verdade. Mesmo aquilo que você experimentou, mesmo aquilo que você sentiu na própria carne, pode em seguida ser objeto de dúvida e de questionamento. Então, a nossa capacidade de conhecer a verdade tem dentro de nós mesmos um inimigo permanente que conspira contra o nosso conhecimento da verdade. Então, e note bem, que ele conspira, às vezes, em nome da própria busca da verdade. Ou seja, há uma insatisfação na alma humana contra a nossa modalidade de conhecer a verdade, que nós desejaríamos que fosse mais perfeita. Tá certo? Então nós desejaríamos ter não somente o conhecimento, mas nós desejaríamos ter a evidência ou a prova final que tapasse a boca
objetor séptico, tá certo? Mas para tapar a boca do objetor séptico, o que fazemos? Nós discutimos com ele e as objeções que ele nos oferece não terminam. Então, o desejo de encontrar a certeza nos coloca numa incerteza cada vez maior. E essas discussões podem prosseguir indefinidamente. O aperfeiçoamento monstruoso que foi introduzido na ciência da lógica entre o fim do século XIX e o começo do século XX, com lógica matemática de Frege e outros, não resolveu absolutamente o problema. Isso quer dizer que as mesmas controvérsias que agitavam ali os debatedores em Atenas, elas continuam até hoje apenas formuladas de uma maneira lógica muito mais elegante e muito mais complexa. Mas é curioso que nós nos entregamos a essas controvérsias lógicas por desejo de certeza, por desejo de apaziguar o sentimento de incerteza, mas elas nos colocam numa incerteza cada vez maior. Não é isso? Então, isso quer dizer que existe entre nós e esta coisa chamada verdade, existe um problema. É como se os modos de apresentação que a verdade tem para chegar a nós fossem deficientes e os nossos modos de aprendê-la também fossem deficientes. Por outro lado, as objeções sépticas, elas mesmas, de certo modo, na medida em que colocam em dúvida o valor de veracidade daquilo que nós acreditamos conhecer, elas exigem também que nós tenhamos, elas próprias exigem que nós tenhamos alguma confiança na verdade. Pelo menos na verdade da coerência lógica que parece, vamos dizer, chegar a nós através da própria consistência dos argumentos sépticos. Ou seja, se não acreditamos em verdade nenhuma, não podemos sequer acompanhar os argumentos sépticos. Não é isso? Então, por exemplo, a própria coerência de um silogismo. Não é isso? O que me obriga a acreditar que existe alguma coerência entre as duas premissas e a conclusão? É o fato de que eu percebo que elas estão dizendo exatamente a mesma coisa sob outra forma, ou num nível diferente, tá certo? Mas, veja que coisa, esta coisa que é a mesma aparece sob formas diferentes, na premissa e na conclusão. E isso quer dizer que não há silogismo tão perfeito no qual não se possa introduzir também a cunha da objeção séptica. Sempre é possível. Tá certo? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa.
a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.